Essa semana a gente tem falado aqui no Bom Dia sobre as mudanças que chegam com a adolescência. Um período de muitas transformações. Além da questão psicológica, é preciso administrar também as mudanças no corpo. Os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento. Muitos adolescentes ficam assustados, né? Um dos problemas dessa fase é a produção excessiva do suor. É sobre isso, inclusive, que a gente vai conversar agora ao vivo com o Danilo César. Danilo, bom dia para você. Todo adolescente, ele vai enfrentar essa situação de suor excessivo? Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia a todos. Isso tem a ver muito, Pedro, com essa produção que é natural de suor, todo mundo vai suar, depende também do lugar que você está, mas em algumas pessoas especificamente, principalmente na adolescência, quando incomoda mais, aí sim, tem um problema quando você sua demais. E é por isso, a gente vai conversar com o Wolfgang Aguiar, que ele é médico torácico, para explicar, doutor, esse problema do suor excessivo. Suar é normal, todo mundo sua, faz parte. Mas em que momento esse suor em excesso pode prejudicar a pessoa, principalmente na adolescência? Bom dia para o senhor. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que nos acompanham. O excesso de suor na hiperidrose, ela é uma situação bastante comum. 2 a 3% da população tem esse tipo de problema. E, em geral, ele começa a incomodar muito no final da infância para o início da adolescência. Então, esse é um momento em que a gente pode ter a oportunidade de abordar esses pacientes e evitar que eles passem por transtornos grandes durante a adolescência. A adolescência é uma fase em que a gente está aprendendo muita coisa, tem muitas experiências novas e a ansiedade também é maior, e por isso é uma época em que a hiperidrose ela incomoda muito e ela acaba trazendo transtornos psicológicos importantes que o adulto vai carregar ao longo da vida, muitas vezes por ter passado por isso na adolescência. Doutor, de que forma então a família, agora a gente está no período de pandemia, então não está tendo aula, mas quando voltarem as aulas, os professores podem ter esse cuidado também e identificar esse problema na criança e no adolescente? Isso, Danilo. Tu sabe que foi interessante essa história da pandemia porque os pais ficaram mais em contato com as crianças, né? Então eu tenho visto muito os pais prestarem mais atenção em coisas que eles não viam antes. Então tem pais que chegam trazendo a experiência, a vivência de ver os filhos suando, principalmente a mão, molhando as folhas, e então eles estão conseguindo enxergar isso de forma mais clara até pela pandemia, né? Mas no dia a dia os professores deveriam, e isso é uma coisa que a gente tem focado, a gente está com um projeto nas escolas tentando conscientizar e preparar os professores para que eles tenham mais condições de identificar isso precocemente e encaminhar essas crianças para tratamento, né? Para avaliar as melhores opções de tratamento, para justamente evitar que passem a adolescência inteira com esse transtorno. O senhor falou aí, né? Suor excessivo nas mãos, aí rasga a folha, a prova, ali o que for. Mas no sovaco também, isso pode ser um problema? Ou é comum nos dois lugares? Ou só na mão, ou só no sovaco? Como é que funciona? Como é que se apresenta a isso? A hiperidrose, ela comumente ela aparece num dos 3 locais, mão, axila e pé, numa combinação disso, né? E da mesma forma como eu falei que a mão atrapalha, certamente a axila também é um grande problema na adolescência, né? Muitas vezes vem junto com o que a gente chama de bromidrose, que é o cheiro forte na axila. Então isso também atrapalha demais a vida social desses adolescentes e acaba criando problemas de afastamento social, de evitação de certas situações que certamente atrapalham psicologicamente de forma muito importante essas adolescentes. Como é que surge e é normal, assim, já a partir da infância perceber isso, doutor? Ou pode aparecer na fase adulta? Em geral, os pais já notam isso cedo, mas as crianças, é raro elas terem a queixa, né? A não ser quando é muito importante. Então, geralmente lá pelos 12, 13 anos, a criança começa a se dar conta, passando para a adolescência, de que isso está atrapalhando a vida dela. E esse atrapalhar a vida dela é o ponto crítico. É nesse momento que a gente tem que intervir, é nesse momento que vale a pena procurar um especialista e avaliar as opções. Essas opções aí de tratamento são o quê? Tem várias opções de tratamento, tá? A definitiva, e a que eu trabalho, sou cirurgião torácico, é a simpatectomia. É uma cirurgia simples, rápida, recuperação rápida, em que o suor na mão e na axila ele passa imediatamente após a cirurgia, né? Então é uma das melhores opções, especialmente naqueles pacientes que suam a mão. Então a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, falando sobre o que incomoda a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa sua acha que está tranquilo, não está incomodando tanto, mas quando passa a incomodar é que de fato tem que ser resolvido.
Mas falando especificamente dos adolescentes, naquele começo da pré-adolescência, quando a gente está mudando o corpo e é normal sentir odores, né, fedor no corpo de alguma forma, está começando a colocar o uso do desodorante. Isso pode atrapalhar também esse processo, isso pode influenciar nesse problema do suor em excesso também? Esse ponto que tu colocou é bem interessante, né? É claro que coisas pontuais ou alguma coisa que acontece um dia ou outro tem que ser entendida como coisas normais, às vezes, dessa mudança, né? O que realmente a gente tem que valorizar é aquilo que é todo dia, que é o tempo inteiro, que é uma queixa recorrente, né? Aquela criança que ao longo dos meses, ao longo dos anos, ela mantém sempre esse problema. Esse é o paciente que a gente tem que realmente, ele tem que procurar uma alternativa para evitar, porque isso não é necessário. Esse é o ponto crítico. Muitas pessoas passam por isso ao longo da vida e convivem com isso, criam maneiras de conviver. Mas não é necessário, existe alternativa e eles podem ter uma qualidade de vida muito melhor. Quem não tem, não consegue entender o problema de quem tem. Né? Doutor Wolfgang Aguiar, muito obrigado, viu, pelas orientações, informações aqui pra gente. De fato, Pedro, o que importa aí é se a pessoa se sente mal com aquilo, né? Se está começando a incomodar. É muito comum, então, os adolescentes se queixarem disso. Claro, os pais precisam ficar atentos e tentar resolver isso, que tem jeito. Eu volto contigo.